Olá! Sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao canal do Projeto Despertar a Jornada, que tem como objetivo e missão ajudar você a criar histórias de saúde, sucesso e bem-estar. E hoje eu estou trazendo o primeiro episódio do podcast Inspire-se. É isso mesmo. Cada semana eu vou trazer um convidado diferente para a gente falar sobre as ferramentas, métodos e técnicas para ajudar você no autoconhecimento e no que eu chamo também de medicina do autoconhecimento. E hoje, para começar o nosso podcast, eu convidei a terapeuta vibracional Simone Costa. Muito prazer, Simone. Fale um pouquinho de você. Seja muito bem-vinda. Prazer, Miriam, gratidão. Que honra fazer parte aí do primeiro episódio, né, do podcast. Então, só tenho a agradecer a essa oportunidade, ao convite, para a gente tratar aí de um assunto tão importante, né? É verdade. Hoje a gente está passando, né, por uma transformação na humanidade, onde a gente está com vários transtornos de saúde mental, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Então, Simone, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho e vamos entrar já no tema ansiedade. Perfeito, Miriam. Bom, como você falou, eu sou terapeuta vibracional, formadora de terapeutas também, mentora, mas eu comecei aí minha carreira, na verdade, o meu contato com as terapias vibracionais foi justamente para eu me cuidar, né? Então, eu trabalhava em outra área, na área da educação, comecei a me sentir, a adoecer, tanto fisicamente como mentalmente, e fui buscar algo para além do que a gente já tem aí disponível, né? Do que a gente já conhece. Então, eu fui buscar algo além. E aí que eu me deparei com as terapias vibracionais, começando pelo Reiki. Comecei a trabalhar como voluntário no ambulatório de Reiki, porque eu vi o efeito que aquilo começou a fazer em mim, a melhora, e fui fazendo os cursos, os níveis do Reiki, comecei a trabalhar como voluntária, e aí que me deu, né? Que a gente sempre fala do chamado, aquele chamado para a O gente poder despertar. o despertar, para a gente poder, que eu falei, nossa, estou gostando de contribuir também, não só para mim, mas o efeito que as pessoas falavam, os resultados que dava, e aí me deu vontade de estudar cada vez mais profundamente, né? Por que que as pessoas melhoravam com aquelas terapias, e aí eu acabei organizando a minha transição profissional, e hoje eu vivo das terapias vibracionais e também da formação de terapeutas, das mentorias, enfim. E aí cheguei aqui e ao longo do meu percurso eu fui realmente me especializando, né? Fui estudando esse gama das terapias holísticas, integrativas, ele é muito amplo. Então, quando a gente começa, a gente faz aqueles 1000 cursos, vai atrás de muitas informações, mas aí eu fui vendo o que estava se conectando mais comigo. E aí eu fui me especializando nessa área das terapias vibracionais. Que maravilhoso. Então, vamos entrar, né, adentrar esse mundo da ansiedade, porque é um mundo, né? São muitas técnicas, muitas teorias, e muitas, como é que eu vou falar? Muitas pessoas falando sobre ansiedade, mas eu queria saber de você, como terapeuta vibracional, como que você enxerga a ansiedade? Olha, eu acho que assim, tem alguns pontos, né, da ansiedade. A ansiedade é um tema aí do momento e que tem que ser debatido, sim. E eu acredito que, em essência, a ansiedade, ela revela uma dificuldade da gente lidar com o aqui e agora, sabe? Com a gente estar num estado de presença, da gente se colocar nesse estado de presença. E por que que a gente tem essa dificuldade, né? Eu tenho algumas hipóteses aí dentro do meu percurso, né, de atendimentos e de estudos também, mas a gente não foi ensinado, a gente não sabe lidar com aquilo que está acontecendo naquele momento, que sejam as emoções, que sejam os pensamentos que vêm. No nosso estado de presença, a gente fala, putz, se tiver alguma coisa fora do que eu gostaria que fosse, fora de um prazer, fora de um bem-estar, eu não sei lidar. E aí a nossa mente, ela é muito poderosa, né? Então, para eu me proteger,
porque eu vejo a ansiedade como um medo de uma ameaça futura, né? A gente está ali achando que tem um medo de algo que vai acontecer, que na verdade nem aconteceu, mas a nossa mente cria 1 milhão de possibilidades, né, para que aquilo aconteça. Então, eu vou para um novo trabalho. Aí tem vários cenários que a nossa mente cria, e esses cenários que a nossa mente cria nos despertam o quê? Sensações, emoções. E o nosso corpo, ele entende aquilo como real, ele não entende que é só uma imaginação, sabe? E inclusive de substâncias que são liberadas, né? Hormônios que são desarranjados, sensações físicas, né? Que o nosso corpo sente, porque a nossa mente vai criando essa ameaça futura, esse medo, essa insegurança. E eu acredito sim que a gente não foi ensinado, né, a falar sobre as nossas emoções, a entender o que a gente está sentindo e ficar naquele estado de presença, né, de olhar para o aqui e agora. E tem muitas coisas que contribuem, né, para que isso aconteça hoje em dia. Então, fala um pouco pra gente, porque é interessante, né? Eu também sou formada em Reiki, mestre em Reiki também, e a gente vai entendendo, né, que nós somos energia e a gente tem esse campo de energia humano, e muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção de que nós somos seres multidimensionais. A gente não é só corpo, né? A gente é corpo, a gente é mente, a gente é espírito, a gente é energia. E aí a cura, às vezes, se dificulta nesse processo de acontecer, de se manifestar, porque às vezes a gente vai olhando só uma parte fragmentada desse ser complexo que somos, né? Então, assim, na visão vibracional, como é que você percebe, né, e estudou esse campo de energia humano, que é o reflexo muito do que a gente pensa, do que a gente diz e do que a gente sente? Como é que você visualiza isso lá no seu, como é que você chama? Interagente, é assim que você chama? Eu chamo de cliente De mesmo, né? cliente? São os clientes mesmo. Então, aí como é que... Então, Miriam, na verdade, assim, a gente tem uma anatomia sutil, né? Então, de estudos milenares de várias áreas, né? Sobre essa anatomia sutil, tanto no Oriente quanto no Ocidente, nomes diferentes, mas a gente vai vendo o que tem em comum dessa anatomia sutil, coisa que a gente não aprende na escola, mas eu acho que deveria, né? Porque Com certeza. eu sempre falo para as minhas alunas, assim como a gente tem um sistema digestório, a gente tem um sistema circulatório, a gente tem a nossa anatomia sutil, né? E o nosso sistema energético. E a gente sente, todo mundo sente, quando você entra num lugar e sente um arrepio, sente que tá meio, aquele lugar tá, fala, nossa, a energia tá meio pesada, aquela pessoa tá numa energia um pouco estranha, você se sente sugado. Isso é o quê, né? É a energia, é a troca energética. Todos nós temos um campo vibracional, e tudo que é energia tem esse campo, a Terra tem um campo vibracional, né? Ou a gente pode chamar de campo eletromagnético, elétrico céu, magnético terra. Então, a gente tem este campo, né, eletromagnético ou campo vibracional. E ele é composto por algumas coisas, né? Por alguns elementos importantes. A gente pode chamar de campo ou corpos. Quando a gente fala corpos sutis, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de visualizar. Então, aí eu parto para o campo, que é mais fácil de visualizar, que são campos, né? Dentro, a gente tem o nosso corpo físico, nosso campo energético, o nosso campo emocional, né? Ou astral, que fica ali as nossas memórias, das nossas emoções, da infância, do nível arcaico, de coisas boas e coisas traumáticas que nos aconteceram. Essas memórias ficam no nosso campo emocional. O nosso campo mental, que é o nosso cognitivo, o nosso aprendizado, crenças que nos impulsionam e crenças que nos limitam, fica ali no nosso campo mental, nossa intuição também, né? Fica também nesse campo mental. E a gente tem os campos mais sutis, né? A gente pode chamar de mental inferior e tem o mental superior ou espiritual. A gente tem três corpos ou campos que são mais sutis. E é ali que está o segredo das coisas dentro da terapia vibracional, né? Que a gente pode chamar de campo do mental superior, o búdico e o átma, né? E aí, esses três corpos a gente chama de tríade superior.
É ali onde estão as nossas informações, a nossa sabedoria interior, a nossa intuição, a sede de informações do nosso propósito. O que eu vim fazer aqui? Mas aí o que acontece dentro desse campo vibracional? A gente vem, ao longo da nossa vida, com feridas, com bloquinhos energéticos de pensamentos e emoções, principalmente. E esses pensamentos e emoções, eles têm o quê? Uma frequência vibracional, que nem estação de rádio mesmo, né? Inclusive tem estudos que mediram frequências das emoções, tá? E então a gente tem essas, como se fossem umas nuvenzinhas pretas que vão impedindo esse acesso a essas informações da nossa sabedoria maior, sabe? Que está dentro da gente mesmo. Além disso, dentro do nosso campo vibracional, a gente tem algo que você deve trabalhar muito, que são os centros de energia, chamados de chakras, né? A gente tem vários pelo corpo todo, onde faz essa relação, né, do mundo externo com o mundo interno, de emanar e de absorver energia, e cada chakra tem um assunto, tem suas funções, e são muito importantes também, né? E a gente tem meridianos, que são canais energéticos pela medicina chinesa, que são estudados há mais de 5.000 anos, Os os nadis, nadis, né? Os os nadis, nadis, sim. exatamente, Os que são os canais vaios. energéticos que nós temos. Então, tudo isso faz parte, né, do nosso sistema energético, da nossa anatomia sutil. E o que a terapia vibracional vai fazer? Vai atuar dentro deste campo vibracional, no Então, geral. mas, por exemplo, quando uma pessoa chega para você que ela tem transtorno de ansiedade, como é Uhum. que você vê esse campo de energia dessa pessoa, né? Ele difere de uma pessoa ansiosa para outra, claro, mas como, né? Quais são, assim, essa sutileza? Como que você vê, como é que você pode transformar, né, essa ansiedade em uma aliada para a pessoa, por exemplo, né? Sim, eu acho que o primeiro ponto, quando a pessoa vem com uma queixa, aí no caso a gente está falando aqui sobre o transtorno de ansiedade, e realmente para cada pessoa pode ter uma raiz diferente, ela pode se manifestar de formas diferentes ou gatilhos diferentes, né? Por quê? Porque a gente precisa, o primeiro ponto é investigar a causa, Sim, é investigar a raiz. E como que a gente consegue investigar a raiz, no caso da terapia vibracional? Por uma técnica que se chama radiestesia, né? Que é a sensibilidade às vibrações. Então, essa técnica da radiestesia é uma forma de você identificar quais são os chakras, os campos, qual que é a raiz daquele desequilíbrio que a pessoa está apresentando. Uma pessoa que está num transtorno de ansiedade, ela vai nos procurar porque ela está em desequilíbrio. É sim. algo que está afetando a vida dela, é algo que está impedindo ela de prosseguir em alguma área ou em várias áreas da vida. Então, há um desequilíbrio que já ultrapassou até o campo vibracional e, num transtorno de ansiedade, já está se manifestando no físico. Porque os desequilíbrios, eles vão acontecendo primeiro no campo vibracional até chegar no corpo físico. Verdade. Quando o sintoma já está presente no corpo físico, eu sempre falo, o físico a gente trata com o físico. Como? Né? Então, primeiro a gente vai investigar a causa e a gente vai se utilizar também de uma equipe multidisciplinar, por exemplo, né? Então, aí, quando chega no físico, a gente tem que também estar se relacionando com outros profissionais para poder tratar dessa questão física, mas se a gente não trata e não olha para o que está causando aquela ansiedade, a gente só vai tratar no superficial, né? E aí, dentro do superficial, a pessoa sempre vai se utilizando de ferramentas que acabam não resolvendo, e não é, na verdade, acho que não é nem resolver, é ela aprender a lidar com aquilo, Sim, né? é Com aquele desequilíbrio. encarar aquele gatilho, aquele condicionamento e mudar aquele padrão de pensamento que vai gerando, né, esse transtorno.
transtorno, né? Mas, por exemplo, quais são os chakras que você percebe, assim, que estão mais bloqueados quando a pessoa apresenta um transtorno de ansiedade? Qual que são os chakras Olha, que os você percebe? principais que atingem, né, ou que dão esse sintoma da ansiedade é o chakra do plexo solar, que é a região do estômago, umbigo, né? E aí depende da literatura, muda a nomenclatura, né? Sim, Mas eu sim, falo que é o plexo solar, essa região, porque é uma região onde a gente se conecta muito com a energia astral das pessoas, a energia emocional das pessoas. É um chakra das emoções, eu falo que é o chakra do poder pessoal, e a ansiedade está muito ligada a medo, a insegurança, né? Então sim. afeta o nosso poder Não, e pessoal. o plexo solar, ele também é a sua relação com o mundo, né? É ali que tem a troca energética sua com as outras pessoas. Então, é por ali também que a gente acaba criando esse entrelaçamento, né? É quântico, de energia mesmo, né? Tanto que a gente sente, por exemplo, que você está falando da energia, você chega num lugar e a energia não está boa, você sente um certo enjoo. Quando você chega perto de uma pessoa que não está com uma energia muito boa, você sente ali um certo enjoo também, porque pega bem ali, né, no plexo solar, que está bem ali em cima, né, entre o umbigo e a boca do estômago, né, nessa região, né? Então ela vai afetar aquele órgão ali. E é interessante a gente falar sobre isso, porque não tem a ver com misticismo, tem a ver com física quântica mesmo, de energia, de centros energéticos para movimentar todo o nosso sistema. Se a gente fosse um objeto inanimado, a gente não teria essas trocas energéticas que dão sentido à vida humana, né, à vida animal, até as plantas têm o seu sistema vibracional. Até esses dias eu achei lindo, um homem colocou um som para ouvir o som das plantas, né? E aí aquela vibração, eu achei assim aquilo incrível, né? Como o próprio Masaru ele fala do impacto, né, das nossas emoções, da nossa vibração sobre a água. E se a gente 70, né, de 70 a 80% água no nosso corpo humano, a gente é muito regido pelo sistema emocional. Isso é incrível, e a gente não olha para esse lado, né? Que a emoção ela toma muito conta da nossa vida. E às vezes a gente cria uma vida que não existe, na maioria das vezes, né? Pelo nosso emocional, a gente vai criando uma vida que não existe, e aí os medos, né, os bloqueios energéticos vão se instalando e a gente vai se distanciando de quem de fato a gente é. Daí eu acho que entra o que você falou, essa insegurança, esse medo de se relacionar com os outros e consigo mesmo, né? Então, quando a gente olha para esse ponto de vista mais holístico, né, no sentido do todo, que a gente vai enxergando cada ser único, mas ao mesmo tempo somos seres multidimensionais, aí a gente vai entrando nessas camadas, nesses campos, né? A gente vai percebendo que a ansiedade, o campo emocional, né? Ele precisa ser doutrinado por nós. Ou a gente fica esse barco à deriva, né? Então, as terapias, que nem no seu caso, a terapia vibracional, ela vai identificar ali o gatilho. Mas cabe à pessoa fazer essa libertação e essa liberação, não é verdade? Para a gente Sim. poder falar, não, deixa aí, eu preciso deixar ir isso para eu poder me curar disso, não é mais ou menos isso também? Que entra a É, vibração, mas entra. É 50% você e 50% o seu cliente, né? Para poder fazer essa sinergia acontecer, né? exatamente, é um processo, né? Eu falo que é um processo de identificar, limpar e intencionar, tá? Então, o primeiro passo, como eu falei, é o identificar. Então, como você perguntou dos chakras, né? O chakra do plexo solar é um deles, mesmo porque a gente tem uma ilusão de controle, a ansiedade também tem a ver, né? Está relacionado com uma necessidade de controle, e aí por isso que paralisa quando as coisas a gente não tem dificuldade de lidar com a imprevisibilidade da vida, então a gente tem essa ilusão de que a gente controla tudo. Outro chakra que pode ser uma das causas e que afeta também é o chakra frontal, né? Nessa Que região que a tem a gente ver, entende né? por ser o olho.
tá? Porque por causa do mental, a ansiedade, como eu falei, tem muito a ver com o mental, a gente lidar e ficar imaginando mil coisas, pensamentos repetitivos, ameaças, o que pode acontecer, teoria da conspiração, comigo não vai dar certo, crenças limitantes. E qual que é a consequência desses desequilíbrios? Aonde que isso vai culminar? Aqui no coração, no cardíaco. Por isso que a ansiedade também está ligado a palpitações, ao sistema circulatório, mas não é a causa, eu não vejo como causa, eu vejo como consequência, sabe? Porque já é o final ali. Qual que é o final? As pessoas acham que estão infartando, Sim. tem sintomas aí muito sérios que o corpo produz como forma de sobreviver, né? Para poder mostrar como um sinal que algo não está indo bem, né? Então, quando vem um sintoma físico mais forte, e o corpo vai nos avisando. Falando desse campo vibracional, é uma coisa que a gente também não foi ensinado a levar em consideração os sinais do nosso corpo. Então, a gente foi muito ensinado assim, uma dorzinha de cabeça, toma um remedinho que passa, ou não é frescura, sabe? Eu tô muito cansada. Não, vamos lá, você é preguiçoso, Sim. entende? Então, esses sinais que a gente sente de tensões musculares, de estar fazendo as coisas além da ultrapassar os próprios limites, e por muitas vezes a gente também não tem escolha, né, em relação ao mercado de trabalho, tem toda uma questão que a gente tem que levar em consideração, né, mais ampla. Mas isso tudo a gente vai vendo sinais, a gente foi dentro da nossa cultura, né, a gente foi ensinado o quê? A amenizar esses sinais, Acalar ou a anestesiar, calar. né? A gente vê propagandas aí, né? A mulher está com cólica menstrual, toma um remedinho e vão produzir, vão para a vida, Bom, vão para a luta. é. Entende? E não a gente entender o nosso ciclo, se conectar com o nosso ciclo, entender qual que é o momento de recolhimento, o momento de produção, o momento de pensar. Então a gente não leva em consideração, porque a gente acabou Você se sabe que distanciando do que é natural, né? você sabe que você colocou um ponto muito interessante, né? Porque se a gente for pensar bem, né, a sociedade em que a gente vive, ela é muito imediatista. E nesse sentido imediatista, que quer tudo para ontem, né? Não é para hoje, né? É para ontem. A gente acaba entrando e olhando para nós como se fôssemos um robô, como se todos fôssemos iguais em série, né? E aí a gente deixa passar essas peculiaridades, né? Essa singularidade de cada um. Tem gente, por exemplo, que, né, mulheres que menstruam e não sentem nada. Eu não sei como, porque eu, né, no meu caso é bem forte. Mas tem mulheres que não sentem. Tem mulheres que nem sabem. Assim como, né, tem mulheres que, quando vão parir, espirra e nasce o filho. Tem outras que entram em sofrimento vários dias, né? E às vezes tem que passar por uma cesárea. E é a mesma coisa o homem, né? Às vezes o homem, ele tá numa andropausa, por exemplo, e aí ele se sente cansado, para baixo, ele começa a cair a produção dele, e aí ele acha que tem a ver com depressão, né? Então, olhar esse todo também, nesse sentido hormonal, né? Porque assim, a gente vai estudando, né, Simone, a gente vai percebendo que nós somos regidos principalmente pelo nosso sistema hormonal. Ele é eu digo que ele é a alma da vida, porque sem a gente estar autorregulado com os nossos hormônios, parece que a gente entra num processo assim, até nós mulheres, a gente tem isso muito fixo na nossa vida. A gente vive com essa montanha-russa hormonal todos os meses depois que a gente menstrua, né? Depois que a nossa lua vem. Então, a gente estuda até inclusive isso. Eu, como instrutora de yoga, eu vou mergulhando nesse sistema, né? Das glândulas suprarrenais, endócrinas, né? Da tireoide, da pituitária, da pineal, e a gente vai. Então, aqui, né? A gente tem glândulas extremamente importantes que regulam todo o nosso sistema hormonal do resto do corpo. Então, se a gente, como você falou, se a gente está com esse chakra que está ligado a essas glândulas aqui, fechado, em desequilíbrio, a gente não vai produzir os hormônios na medida certa para o nosso corpo. E aí, o que acontece? É onde lá os medicamentos alopáticos elas vão entrar lá para poder fabricar dopamina lá no cérebro para a pessoa poder ter a sensação de bem-estar, porque ela está com baixa dopamina, né? Então, a gente precisa, essa conversa aqui é justamente para isso, para a gente tentar despertar nas pessoas a inspiração,
para que elas olhem esse ser todo e quando chegarem numa crise de ansiedade ou até no estresse, eu já passei por isso. Fui parar no Uhum. hospital, achei que estava morrendo, estava infartando. Falei: "Nossa, estou morrendo, chegou a minha hora". E aí você sente mesmo fisicamente a dor, que é uma dor que só quem passou, sabe como é desafiador passar por isso, por uma crise, né, que depois pode até virar uma crise do pânico, porque daí você tem a crise de ansiedade, e aí se você não olha para ela devidamente, ela pode se intensificar. Chegou uma época que eu tinha quase todos os dias, para você ver, né. E aí é estresse, tá, mas o que está provocando estresse? Eu tinha 23 anos, para você ter uma ideia. 23 anos, eu morava sozinha no Rio de Janeiro, tinha acabado de terminar a faculdade. O que que tinha de errado com a minha vida para eu estar daquele jeito? E aí eu tive que repensar toda a minha vida, porque realmente tinha alguma coisa muito errada na minha vida que eu não sabia o que que era, porque estava aparentemente, assim, olhando, né, pelas aparências, é a vida que todo mundo busca, né? É tipo assim, Rio de Janeiro, banho de mar, tomar sol, passear, e aí eu vi que não era e podia aparentemente ser aquilo, mas aqui dentro não era aquilo que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que eu fui para a medicina chinesa, né, depois de tentar a alopatia, e na medicina chinesa, a mestra chinesa falou para mim que o meu Shen estava sem morada. Aí é aquilo que você falou lá no começo, é a desconexão interior. Eu estava tão longe de mim Exato. mesma, eu estava tão desconectada de quem eu era de verdade, que minha alma falou para mim: "Fica aí que eu vou vazar, eu não quero saber dessa vida não". E aí eu É, tive que tomar essa decisão, né. Então, foi difícil? Foi. Mas se eu não tivesse tomado, talvez hoje Miriam não estaria mais viva, não estaria aqui, talvez, né, é. porque E eu acho que essa ilusão de controle, você falou do imediatismo, né? Hoje em dia, a comunicação, com o advento da tecnologia, da internet, do WhatsApp, ela é imediata, ela é muito exatamente. rápida, né? Então, a comunicação é muito rápida, só que a gente confunde essa rapidez e a gente tem uma ilusão de aceleração do tempo, né? E a gente quer que tudo seja acelerado. E quanto mais a gente vai se desconectando desse tempo, porque a ansiedade também é uma dificuldade da gente respeitar o tempo das coisas, da gente não saber esperar as coisas acontecerem. Então, E o quando nosso vai tempo, né, e o nosso então, por tempo. isso que acha que está no controle, e a gente não tem controle de quase nada na nossa vida. Então, quanto mais a gente está desconectado, a gente tem essa ilusão, esse imediatismo, a gente vai se anestesiando com esse imediatismo. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que falam que não suportam quando manda uma mensagem de WhatsApp, viu que a pessoa visualizou e ela ainda não respondeu. Não, é impressionante que as Entende? pessoas Então, o ainda quanto ficam com esse que isso problema. gera, né? Então, são Ansiedade. gatilhos mesmo de gerar ansiedade, de querer estar no controle, porque que o outro não respondeu, e começa a criar várias coisas mentais ali. Fica sem Wi-Fi, né, fica sem internet, já Isso, fica num e já estado, né. fica, exatamente, já se sente ali refém, né? A gente acaba ficando refém de tudo isso. Quando, na verdade, como que a gente pode se reconectar? Eu acho que um caminho é, primeiro, ter essa consciência, identificar as causas, porque as causas também podem ser questões traumáticas, blocos de dor que foram criados e aí, em um determinado momento da sua vida, aquilo está voltando, porque a gente está num processo de desenvolvimento humano, né? A gente não vê aqui a passeio, também a passeio, também para curtir, mas a gente vê aqui para se desenvolver, para ter os nossos aprendizados. Então, as coisas nos acontecem como também ferramentas o quê? Do que eu preciso aprender agora. E se a gente começa a desenvolver esse olhar atento, de olhar as dificuldades como sinais daquilo que eu preciso desenvolver, já é um outro ponto de vista. Aí você começa a ter um ponto de vista mais holístico também, mais integrativo, tá? E nesse imediatismo, como que eu posso começar a me desvincular? Eu gosto muito de observar, dentro da minha varanda tem minhas plantinhas ali, e observar o crescimento das coisas. As coisas, o tempo da natureza é o tempo que é o que é, eu não tenho como controlar. Né? E é um outro tempo, é como se você observa o mar, se você observa um rio, a natureza, algo crescendo, você coloca uma sementinha de feijão ali, sabe? Para ver ele crescer no algodão, sabe? Aquelas experiências de infância, né?
que a criança fica ansiosa, e já foi, e já foi. Por quê? Porque a gente não tem controle. Só que a gente pode se colocar naquele estado de presença, de observar e começar a exercitar isso dentro da nossa vida e entender que são coisas diferentes. O imediatismo na comunicação, o imediatismo nas relações, é diferente do nosso tempo, do tempo das coisas acontecerem, do nosso amadurecimento energético, do nosso amadurecimento espiritual, do nosso amadurecimento psíquico também, para lidar com as Emocional, adversidades, emocional, né? verdade. Então, você estava falando das emoções, os chakras, os centros de energia, eles estão conectados com o nosso sistema endócrino, que produzem os hormônios, e os hormônios são produzidos em equilíbrio ou em desequilíbrio, como? Quando vêm as emoções que É. desarranjam ou arranjam, né? Desequilibram ou equilibram também a nossa parte hormonal, né? Porque a parte hormonal é uma forma também de preservar e sempre buscar o equilíbrio do nosso corpo. E aí Não, fica e o corpo nessa... ele é muito inteligente, né? O nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, né, nesses anos de estudo, a gente percebe que tem a tal das curas milagrosas, né? Onde o próprio corpo faz milagres. Pelo mental. Tem até um documentário que chama Heal, que é cura, que ele fala, né? Não sei se você já assistiu esse documentário. Sim, É maravilhoso, né? O Joe Dispenza, né? Ele é, fala, ele sofreu um acidente de bicicleta, ele ficou tetraplégico, né? E aí, todo dia ele usando o poder mental dele, falando que estava tudo bem, que ele estava se curando, e ele consegue voltar a andar, né? Então, sim. e aí, a partir dali, ele começou a fazer esse trabalho, ser palestrante, de escrever livros sobre o poder da cura que existe dentro de cada um de nós. Eu sempre falo isso até no meu trabalho, né? A gente tem um curador interno que é adormecido pela vida intoxicada que a gente leva. Então, a gente leva uma vida totalmente intoxicada. Eu percebi isso na minha vida. Não que de vez em quando eu não vá para intoxicação, isso é normal, eu não sou perfeita. Uhum, E não me coloco como perfeita também, porque esse padrão de perfeição que a gente se coloca e que a sociedade põe na gente também gera ansiedade, porque você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter o cabelo perfeito, você tem que ter a unha perfeita, você tem que se depilar. No caso das mulheres, isso é mais intenso ainda, porque a gente é multifacetada, né? É mulher, é esposa, é dona de casa, é trabalhadora, é mãe, né? Então a gente se cobra muito, porque a sociedade cobra mais da mulher até do que dos homens, porque a mulher ter cabelo branco não pode, mas o homem pode. Então a gente vai criando isso para a gente. Se a gente não se olha e se a gente não ativa esse observador interno, a gente cai nessa armadilha, né, desse imediatismo. Aí, por exemplo, eu quero emagrecer. Aí você coloca na sua cabeça que você tem que fazer uma receita mágica. Em alguns casos é extremamente necessário. Eu até vi, né, que você passou por uma cirurgia. sim, Então, mas você tem que estar consciente daquilo, porque o seu sim, cérebro, a sua mente tem que acompanhar esse processo, não é? Então a gente tem é, que sempre estar olhando esse todo, né, Simone? Então, assim, é. se a gente não olha para isso, a gente parece, eu sinto assim que eu sou engolida por esse sistema, literalmente engolida, e eu fico sem, sem poder ter essa inteligência emocional, que isso realmente é o que você falou, não é ensinado na escola. Então a gente vai ter que aprender sozinho, sozinho. E assim, o autoconhecimento, né? E a Eu não gente vejo vai outra saída. aprendendo, né? A gente pode ir aprendendo no amor, pela dor, né? As coisas vão se apresentando para a gente e aí a gente vai vendo como que a gente vai lidando com aquilo, né? Porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem altas tecnologias que vão nos distanciando, mas também os estudos relacionados às terapias vibracionais, a tecnologias de cura, como eu chamo, né? Você chama de medicina do autoconhecimento, que eu adorei esse nome. Eu também gosto das tecnologias de cura, que são as técnicas mesmo, né? Que são tecnológicas, né? A lógica da técnica aí. Existem inúmeras tecnologias de cura e que são acessíveis, estão mais acessíveis.
tanto a informação está mais acessível, para quê? Para que você se conecte, busque aquilo que faz sentido para você, para que você se conecte com aquilo que faz sentido para você e está disponível. Então, tem toda essa problemática que existe, que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Essa exigência de produtividade o tempo todo, de ser uma pessoa que você não é, de ter sonhos implantados na sua cabeça, de você tem que ser isso, depois aquilo outro, e às vezes você nunca parou para perguntar se você realmente quer aquilo tudo que você acha que você quer, por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. E um dos caminhos que eu acredito, né, para tratar, por exemplo, do transtorno da ansiedade, é essa busca interna e esse alinhamento dos corpos, né? Inclusive, alinhamento do que eu sinto, do que eu penso, daquilo que eu intenciono, o que minha mente quer. Para eu poder intencionar, eu preciso saber o que eu quero. Então, muitas vezes eu pergunto, né, quando eu estou nesse processo terapêutico de identificar, já sei o que está me fazendo mal, qual que é a raiz. Vamos limpar, né? O que é o limpar? É ressignificar, e aí vem as técnicas, é aí que vem as outras técnicas terapêuticas, práticas, meditação, Ho'oponopono, EFT, o reiki, florais, para quê? Para a pessoa se harmonizar e ressignificar tudo aquilo. Depois que ela aprende a ressignificar, e é um ciclo que não acaba, ela vai aprender a intencionar, porque ela limpou, ela separou o que é seu e o que é do outro. Muitas vezes a gente não sabe o que é meu e o que é do outro, a gente vai absorvendo tudo aquilo que é do outro, tudo aquilo que está para fora, e eu não sei o que é exatamente meu. Então, quando você começa a fazer esse processo de separar o que é seu e o que é do outro, você começa a prestar atenção, e agora, o que eu realmente quero? Sim, é o que a E gente aí chama que você. de inconsciente coletivo. Você entra numa energia do Isso. coletivo, né? Então, assim, vamos trazer para a ansiedade, por exemplo. O Brasil, foi feita uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que o Brasil é líder em ansiedade no mundo. E aí, você olha realmente para a sociedade brasileira hoje e você vê todo mundo nesse movimento acelerado, né? As pessoas nisso, né? Então, existe, como você falou, sim, um movimento de massa, de energia de massa. Você está no seu contexto, né? Tem até uma epígrafe que fala assim: todo homem é mais parecido com sua época do que com seu pai. Eu acho isso maravilhoso. Ele é até o autor desconhecido. E tem a ver, porque realmente a gente é um retrato do que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje. E se a gente não olhar fixamente e atentamente a tudo isso que a gente está passando, a esses sintomas todos que estão se apresentando, porque não é um sintoma que a Miriam ou a Simone está sentindo, está muito agora no coletivo, está todo mundo cansado, está todo mundo estressado, está todo mundo parece que ansioso, crianças tomando Ritalina, né? Indo para médicos, para psiquiatras. Então a gente precisa repensar isso, sabe, Simone? E como que você vê assim, se a gente não fizer nada, qual é, qual é a previsão que você tem, assim, pelo que você está vendo aí dos seus clientes que estão chegando, né? Isso está aumentando cada vez Olha, mais? eu acho que tem cenários, né? Não dá para a gente ter uma definição só. Eu acho que tem duas coisas aí em questão. Uma coisa que é assim, se a gente não olhar para isso, a tendência sim é piorar, né? Eu não vou ser aquela otimista Não, a gente tem que ser super, né? realista. É a realidade, a tendência sim é piorar. Ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas não se contentando com as próprias vidas e questionando o seu trabalho. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que está questionando o próprio trabalho, que a empresa não tem um propósito, entende? Ela está começando a olhar para isso. Então, Maravilhoso. aonde que eu estou inserida ali? Então, assim, eu vejo as pessoas questionando mais, tendo esse olhar mais atento. Essa piora, ela se intensificou na pandemia, ela já estava presente, a pandemia só foi uma lupa do que já estava acontecendo antes, dentro da minha visão, mas houve sim uma piora muito grande. E a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ONU, né, dentro das ODS, tem ali uma parte sobre o bem-estar, a saúde e bem-estar como As terapias objetivo até complementares. 2030, as terapias complementares, todo esse movimento, por quê? Porque também está afetando a parte econômica.
as pessoas não estão, inclusive no mercado de trabalho, no meio corporativo, o burnout ele já foi a legislação, colocado na legislação como uma doença do trabalho. Sendo uma doença do trabalho, as empresas precisam ter ações de prevenção a essa doença do trabalho. Então, quando começa a afetar o econômico, tem o meu lado otimista, fala, bom, pela economia, como está afetando, né, as pessoas, existem esses movimentos globais para tratar dessa questão da saúde mental no geral. Porém, ainda não está atingindo no miúdo, né, na população, no dia a dia, nas pessoas, ainda não chegou ali. Então, aí é o trabalho mesmo de formiguinha da gente como este trabalho aqui, onde a gente puder falar sobre, acolher as pessoas e mostrar que existe um caminho das terapias vibracionais que é um caminho possível, que é um caminho que requer constância, que é possível. Então, eu vejo também as tecnologias de cura ampliando, né? Claro que a gente tem que sempre tomar cuidado com a profundidade dos estudos, né? Os Assim como profissionais capacitados, qualquer profissão tem né? terapeutas e terapeutas, advogados e advogados, professor, entende? Então, em Eu qualquer sempre falo, profissão eu vai sempre ter falo isso, isso, eu sempre falo né? isso, porque às vezes a pessoa não vê aquela cura efetiva ou aquele trabalho realizado, né? Mas a gente tem que questionar também se aquele profissional, assim como o médico, se ele está bem preparado dentro da área dele, bem capacitado, se ele estudou realmente, né? Ou se ele é só ali um oportunista ou um curioso, né? Porque tem muita gente que fala que faz e também não faz, não é verdade? Então a gente tem que também, assim quando você vai procurar um médico, a gente também tem que saber o passado daquele terapeuta, né? Exatamente, E olhar bem, porque exatamente. quando o terapeuta é bom, a gente sabe. Sim, Porque a sim. gente consegue ali fazer um trabalho mais profundo, né? E hoje eu venho pesquisando isso, né? Desde da época da faculdade de jornalismo, quando eu comecei esse trabalho, né? De estudar a cura. E hoje a gente tem acesso a mais de 1.500 terapias, sejam holísticas, vibracionais, né? Complementares. O SUS, inclusive, implementou, né? Reiki, yoga, aromaterapia, acupuntura, porque senão o sistema ele vai colapsar. O sistema Exato. de saúde, se a gente não tomar as medidas, né, que a gente precisa tomar agora de desfragmentar, a gente fragmentou, agora a gente precisa desfragmentar o humano, né, para a gente trabalhar esse todo, porque muitos estudos, como você falou, a tecnologia ela vem também para trazer essa amplitude do conhecimento, a corroboração dessas antigas técnicas, né? Que são técnicas que remontam aí 5.000, 10.000 anos, que são as raízes da nossa medicina, e que hoje a gente consegue comprovar aquilo que o cara estava falando lá 10.000 anos atrás, hoje a gente consegue provar, ó, ele tinha razão no que ele estava falando, porque hoje a gente tem uma enorme tecnologia para isso. E também descobriu-se, né, das doenças psicossomáticas que vêm desse sistema emocional. Então, isso é maravilhoso, né, Simone? Isso que eu acho legal. A É. gente está no momento de fomentação disso, né? E eu acho que as pessoas falam assim, ah, a terapia holística é a terapia do futuro. Eu acho que já é a Não, terapia do presente. Já passou da hora, né? E eu não vejo como algo contra, sabe? Ou isso ou aquilo. Se a não, gente tem que ter um olhar holístico, integrativo, a gente é o tem que estar todo. junto. Sim, Uma coisa vai complementar a outra. A medicina tradicional, ela tem sua função muito importante. A claro. gente tem que ter um olhar crítico, mas também ela tem uma função ali e tem estudos avançadíssimos, né? Tem o seu lugar super importante. Mas ao mesmo tempo a gente não pode descartar as terapias vibracionais, descartar a terapia holística, descartar outras formas de terapia, descartar uma psicoterapia. Então eu acredito muito que as pessoas estão buscando, elas não estão se contentando, elas veem que tem algo além, ainda não sabem muito bem o caminho, né? Muitas pessoas
estão indo atrás, mas não sabe direito o que que é. Então, eu acho que nosso papel também é divulgar, por isso que eu falo das minhas alunas, que elas precisam destravar, porque elas têm uma missão também de falar, de comunicar, para as pessoas entenderem, né, que tirar um pouco dessa parte do misticismo, do Sim, sim. esoterismo, que eu adoro, eu particularmente, nas minhas experiências pessoais, eu gosto, mas não é a forma com que eu me posiciono. Por quê? Porque a minha ideia é atingir o máximo número de pessoas, então desvincular da religião, desvincular dessa Sim, parte não tem a ver, né? mística, é uma forma de ampliar também, Aliás, para tirar aliás, um não pouquinho tem os a ver. preconceitos, né? Sim, não tem a ver, mas tem tudo a ver. Tem, Eu escrevi um artigo que eu falo o reencontro da medicina tradicional com a medicina holística. E ali eu falo dessa importância da gente, em vez de criar mais fragmentação, a gente agora é hora de agregar. Porque o exato, universo é um universo, senão ele seria multiverso. A gente é um universo. E se a gente é um universo, eu acho que em vez de a gente separar mais, criar mais pré-conceitos, a gente deveria abraçar mais essas possibilidades, abrir a mente, abrir o coração e se conectar, porque às vezes o que funciona para você pode não funcionar para mim, né, Simone? E a gente precisa uhum, encontrar esse caminho, né? Descobrir o seu próprio ritmo. Mas eu acho que, acima de tudo, é ter uma vida que funciona para mim e você ter uma vida que funciona para você. Então, eu acredito muito nas receitas mágicas, mas eu acredito que a gente tem que não, experimentar, a gente tem que vivenciar e criar essa oportunidade de mudança de hábitos, porque a mudança de hábito que vai trazer mudança de vida. E a gente só muda exato. o hábito no agora. Não é amanhã, amanhã eu vou fazer. Não, é agora, é sempre no agora, né? É na ação, eu também É na acredito ação. muito nisso. Então, uma pessoa que está sofrendo desse transtorno, ela fica paralisada. Eu acho que um primeiro momento é acolher e não Sim. acusá-la, né? É aí que Acho que entra os esse terapeutas, né? É aí é que entra o seu exatamente. trabalho, de Acho que dar o esse trabalho suporte nesse é início, né? acolhimento. Primeira coisa é acolhimento, assim, acho que é o primeiro passo, né? E não falar, porque a gente confunde um pouco a autorresponsabilidade com culpa, né? Eu acho que Não, essa não. área tem muito É. disso também. Então, calma, né? Existe todo um contexto para a pessoa chegar até ali. E se a pessoa está pedindo ajuda, me cabe acolher e Claro. começar a ajudá-la. E aí, a partir do momento que ela vai criando consciência, que eu acho que um outro caminho, né, para tratar a ansiedade e tantos outros transtornos, é começar a ter consciência da sua própria vida, consciência das coisas que estão acontecendo, esse despertar que você também trabalha, né? Despertar também para um olhar crítico, o olhar do estrangeiro, sabe? Se olhar de uma maneira diferente, começar a se questionar sobre si mesmo, né? Dos seus gostos, dos seus hábitos, por que que eu tenho esses hábitos, por que que eu tenho essas necessidades. Então, aí é um caminho que sozinho é muito difícil. Sim. Sozinho é muito E difícil, eu sabe? A procurei, gente eu precisa procurei. aprender a pedir ajuda, Sim, eu né? procurei essa ajuda no começo, né? E eu tenho meus terapeutas até hoje que Sim, cuidam eu de mim, também. não é? Porque às vezes a gente não vê coisas que o outro vê. Né, eu faço também minhas terapias, eu também sigo e eu também tenho os meus mentores acima de mim, eu também tenho aqueles que eu posso recorrer nas horas que eu preciso. Todos nós precisamos, senão a gente ia viver no país, né, no aliás, no planeta do Pequeno Príncipe. Se não fosse para a gente viver, nos relacionando com os outros, a gente não viveria nesse grande planeta chamado Terra, nessa escola chamada vida, né, a gente ia viver lá cada um no seu planeta. Nem o Pequeno Príncipe aguentou viver no planeta dele, né, que ele sai de lá para poder se Exatamente. relacionar, né. Então acho que é isso, é a gente poder abrir esse espaço, né, tanto do olhar de uma ajuda, de um acolhimento, porque realmente, dependendo do estado que você está, você precisa de ajuda sim, e a gente precisa saber Sim. pedir ajuda, sabe, falar: "Não, eu estou precisando de ajuda", e é ter essa consciência, eu preciso. E aí sim o terapeuta, né, seja em que linha for, a terapia que for, ele Uhum. ajudar você a encaminhar, esse começar, né, a facilitar esse comecinho da jornada, que eu acho que é o mais difícil, né, que depois você já está na estrada, você vai, né, mas naquele comecinho ali, né, você tem tantas possibilidades de você olhar e falar: "Eu vou por aqui",
é desafiador, né. Então eu queria, Simone, que você falasse um pouquinho do seu trabalho e como é que faz para as pessoas te encontrarem também, que eu acho que a gente já está aqui num bate-papo que a gente podia ficar dias aqui, né. Com certeza, é muito bom, né? Bom, eu trabalho como terapeuta com harmonização energética, com processos terapêuticos. Então, como eu falei, o primeiro passo é identificar os seus desequilíbrios, é fazer, chamo de raio-x energético, é Muito bom. fazer o seu raio-x energético, entender quais são os seus chakras, os seus corpos sutis, as suas influências internas e externas que estão te causando desequilíbrio nesse momento. E aí eu faço uma devolutiva para a pessoa, e nessa devolutiva ela vai trazendo a consciência, identificando aquilo que realmente é essencial, que está causando desequilíbrio, até a gente traçar individualmente, né, personalizado, porque cada um é um, de uma maneira personalizada, qual é o caminho daquela pessoa. Então, não é algo, né? O primeiro passo é esse, até a gente poder trabalhar. E aí, a depender do que a pessoa está apresentando, aí sim a gente vê quais tecnologias de cura, quais técnicas são mais apropriadas para aquela pessoa. Então, aí vem as terapias vibracionais, aí vem o reiki, vem os florais, vem a cromoterapia, vem os cristais, vem barras de axis, vem tantas outras técnicas, né? O conhecimento da medicina chinesa, enfim, práticas, né? De meditação guiada, ou eu gosto de falar de visualizações guiadas, né? Porque a meditação em si é o silêncio ali, é estar ali se conectando, né? Mas tem visualizações guiadas que ajudam a pessoa a trazer um estado um pouco mais, a baixar um pouco mais o seu nível mental e emocional, para trazer um pouco mais de calma, de equilíbrio. Então, aí, a partir deste momento, tem esse processo. E, além disso, tem a formação de terapeutas. Então, para quem quer aprender a fazer esse processo, aprender a identificar tanto para si, porque eu uso radiestesia para mim também, tanto para si quanto para o outro, né? E ter esse despertar também, esse chamado que eu falo, de querer também ajudar as pessoas, tem também o meu programa de acompanhamento de formação para terapeutas vibracionais. São as duas frentes aí de trabalho principais que eu tenho. E aí tem ali o meu Instagram, é só entrar em contato comigo pelo meu direct, que eu vou ter o maior prazer aí de conversar com quem, né, quiser pedir ajuda ou ir por essa trilha aí, esse caminho de ser um terapeuta, né? Porque realmente a demanda tem. A gente só tem que aprender, ter firmeza na técnica, segurança na técnica e aprender a se posicionar para poder atrair essas pessoas e ajudar cada vez mais pessoas por aí. Maravilhoso. Qual que é o seu Instagram? Você não falou, que daí eu ponho aqui embaixo depois. Meu Instagram é simonecosta.terapeuta, tá? Maravilha. Simples assim, simonecosta.terapeuta, e aí por lá você já consegue me encontrar, me acompanhar com os conteúdos que eu coloco lá e também me chama no direct que a gente bate um papo. Ai, maravilhoso. Gratidão. Nossa, foi assim super nutridor, né? Esse papo, ele nutre a alma da gente, faz a gente se inspirar mesmo de verdade, né? A olhar para a nossa vida com outros olhares, né? Então, muita gratidão pela sua presença aqui. E se você tiver uma mensagem final aqui para deixar pro Uhum. pessoal, pode estar deixando e a gente finaliza. Perfeito. Primeiro, também quero agradecer, Miriam, eu quero parabenizar esse projeto e os outros projetos que você faz, que tem uma grande importância. Eu vi todo o seu amor e entusiasmo com o seu projeto, então as pessoas que estão com você, que estão sendo guiadas por você, são privilegiadas aí de ter você junto como mentora, como terapeuta, conduzindo aí esses grupos, porque é uma jornada, né? Muito, muito importante aí para todos nós. Então, parabéns pelo seu projeto, pelo seu entusiasmo, pelo amor que dá para sentir essa energia daqui. E como mensagem final, eu acho que a mensagem principal é: você não está sozinho, você não precisa sofrer sozinho, e sentir dor não é normal. Não normalize as suas dores físicas e as suas dores emocionais. Não normalize. Por mais que as pessoas falem que é frescura, que logo passa, você sabe da sua dor. Não normalize a sua dor e peça ajuda, que a ajuda vem. Tenha essa humildade, essa coragem de pedir ajuda, porque você não está sozinho. Tem um monte de gente aí doido para te ajudar. Então, acho que essa é a minha mensagem final.
Ai, maravilhoso, Simone, muita gratidão. E eu também honro o seu caminho, que é maravilhoso. Eu tenho certeza que deve ter uma jornada incrível aí por trás, porque para se tornar uma terapeuta vibracional, realmente precisa aí de uma gama de autoconhecimento, né? E de experiência de vida, né? Porque senão a Sim, gente fica só na teoria e não vai para a prática, né? E a gente precisa experimentar na gente. Então, foi um prazer receber você aqui. Espero que gratidão. você volte para a gente falar de outros temas no futuro. Ah, é só chamar. Gratidão, gente. Gratidão, Então, querida. é isso. Deixe seus comentários aqui, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você acha que estão precisando ouvir essa mensagem. E esse aqui foi o nosso aquecimento para a imersão. Transforme a ansiedade em sua aliada. Então, gratidão e nos vemos no próximo podcast ou no próximo vídeo. Até!